Por que meus relacionamentos não duram? Foi essa mensagem que eu recebi de uma cliente e ela queria saber se o mapa astral poderia ajudar ela a responder essa pergunta. E eu disse que sim, né? A gente poderia analisar isso através do mapa. E o mapa trouxe muita questão importante, muita questão interessante que ela poderia trabalhar sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Mayara Oliveira, eu sou astróloga e taróloga. Nesse canal falo de signos, faço tiragens de tarô. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve e curte esse vídeo para ajudar a compartilhar e a mostrar para mais pessoas. Então, vamos lá, gente. Eu troquei o nome da cliente, tá? Para manter o sigilo dela e ela permitiu que eu mostrasse o caso dela aqui no canal, porque meus atendimentos têm total sigilo, então eu sempre converso com a cliente antes. Mas eu troquei o nome dela, então não vai dar para saber quem é. E nesse mapa, esse é o mapa da cliente. Não sei se vai dar para ver aqui no reflexo. Mas trouxe muita coisa interessante pra gente analisar, né? Em questão de relacionamentos. A pergunta dela era por que meus relacionamentos não duram? E aí a gente vai analisar várias coisas no mapa dela. Lógico que a gente já pode ir em caminhos diretos, né? Eu vou analisar, por exemplo, a casa 7, que a casa 7 fala dos relacionamentos. Mas é muito vago a gente olhar só isso, né? A gente pode se aprofundar ainda mais nessa questão e analisar outros posicionamentos do mapa que podem influenciar nos relacionamentos, porque são características da personalidade dela. Então, a primeira coisa que eu vi aqui, que eu já bati o olho e falei, olha, tem uma coisa aqui muito interessante. Foi Urano na casa 7 em Escorpião. Deixa eu focar aqui no Urano. Urano dentro da casa 7 em Escorpião. Esse Urano na casa 7, que é a casa dos relacionamentos, Urano vai trazer essa energia de mudanças rápidas nos relacionamentos. Então, por isso que pode ser que ela se sinta sempre num relacionamento em mudanças, né? Começando e terminando. Porque Urano pede isso, né? Urano pede mudanças repentinas. Como que ela pode usar isso ao favor dela, né? O que esse posicionamento vai falar sobre ela nos relacionamentos e o que pode atrapalhar e o que pode ajudar nos relacionamentos. Primeiro, sendo Urano um planeta racional, né, e das ideias, pode ser que para ela se ligar a alguém, para ela ter interesse em alguém, ela tenha que se apaixonar pela mente da pessoa também, pelas ideias da pessoa. Então, se for uma pessoa com ideias diferentes, com valores, com interesses diferentes, vai ser difícil ela ter uma conexão profunda com essa pessoa. Então não dá pra ser só por aparência, porque aconteceu e tudo mais. Ela tem que se apaixonar pelas ideias dessa pessoa também, pela parte do raciocínio dela, né, pela inteligência dessa pessoa. E por ela ter ali ainda mais em Escorpião, que é um signo que precisa ter mudanças profundas, transformadoras, não vai ser uma coisa rasa, né? É um signo muito intenso, é o signo do 880. Então ela pode acontecer dela entrar nessas mudanças repentinas como uma forma de transformar a relação. Não, preciso de novidade, tá parado. Eu preciso que alguma coisa aconteça. Então ela vai lá e termina com o relacionamento para ela ter uma outra novidade, uma outra coisa nova na vida. E como que ela pode evitar isso? Eu quero ficar com uma pessoa, eu não quero ficar toda hora trocando de pessoa. Eu quero ficar com essa pessoa e quero que dure. Ela pode já comunicar isso no relacionamento. Olha, para relacionar comigo, eu preciso que tenha novidades na relação. Não posso que a relação não pode ficar parada, não pode ficar rotineira, né? Eu preciso de novidades. Então vamos sempre fazer coisas diferentes. E é lógico, se ela for se relacionar com uma pessoa parada, acomodada, vai ser mais difícil o relacionamento dar certo, porque ela precisa desse movimento. Então, aí temos dois pontos. Ou essa pessoa, mesmo sendo mais parada, ela pode receber essa instrução dela, né? Falar assim, olha, eu preciso disso num relacionamento. É algo que dá pra você fazer? E essa pessoa vai olhar, eu posso trabalhar isso, não é da minha característica, mas eu posso fazer um esforço porque eu quero que o relacionamento dê certo. Então ela vai lá e vai tentar, né, trazer essas novidades na relação. Ou então ela realmente buscar uma pessoa que seja essa mesma energia, de novidade, de coisa diferente. Então precisa fazer passeios diferentes, precisa não ter rotina, precisa ter sempre novidade, muita conversa, muita comunicação, muita ideia. Precisa ser uma pessoa que tenha a mente aberta. Uma pessoa com mente fechada vai ser muito difícil dela se relacionar, porque ela tem essa mente voltada para o futuro, para novas ideias, para coisas diferentes. E ela gosta do diferente. Então vai ser muito difícil ela se relacionar com uma pessoa muito tradicional,
muito mente fechada, muito que gosta das coisas do estilo mais conservador, né? Então vai ser complicado realmente. E o mapa já vem para trazer essa clareza, né? Vem para trazer isso, para ela se questionar, eu sou realmente assim? Pode ser, eu sou assim mesmo, então eu vou procurar isso já nos meus próximos relacionamentos, para evitar um sofrimento, para evitar me relacionar com gente que eu sei que não vai dar certo, né? Por essa falta de afinidade de ideias mesmo. Então, ela pode, mesmo que inconsciente, né? Porque ali na casa 7, como ela tem escorpião, escorpião fala da parte do inconsciente, que às vezes a gente não percebe e se auto-sabota. Então, ela pode, de forma inconsciente, sabotar os relacionamentos porque eles estão parados, porque eles estão sem graça, porque eles estão... já passou a fase da conquista, que eu vou falar mais pra frente também sobre a Vênus. Já passou aquele furor. Ficou calmo, ficou repetitivo, ficou muito certeiro, muito tudo certo. Não quero mais isso. Aí ela começa a se sabotar de alguma forma. Ou não dando mais atenção, ou começando a olhar as pessoas em volta. Alguma coisa acontece ali que ela sabota essa relação para que ela termine. Ou ela mesma chega e termina na relação, né? Porque já tá chato pra ela, né? Já passou a validade. Então ela pode, né? Eu gosto da astrologia porque a gente fala assim, olha, pode ser isso, né? A situação pode ser essa, reflita se é isso mesmo. E se é assim, pronto, acabou? Não. Tem como a gente mudar, tem como a gente usar isso da melhor forma possível, ou seja, ela já se antevendo, já falando com as pessoas que ela for se relacionar, que é uma coisa que ela precisa. E, né, usar isso da melhor forma possível, né? Pra não sofrer, pra não ter relacionamentos ruins. Então, ela tendo consciência dessa necessidade de transformação profunda, essa pessoa tem que acompanhar o embalo dela. Tem que ser uma pessoa da mesma energia ali dela para dar certo. Então, o relacionamento dela vai precisar passar constantemente por esses processos de transformação. Por ela também ter escorpião ali, então reforça, né? Serão processos assim rápidos, por ter Urano, processos rápidos de transformação. Então, ela precisa estar sempre vendo coisas que já não funcionam mais para dar fim, para começar coisas novas, mais alinhadas com o que ela quer. Outra coisa também é que por ela ter Urano é um signo muito livre, né? É um planeta muito livre. É um planeta de ideias que gosta de pensar por conta, muita independência. Então ela não pode se sentir presa nesse relacionamento. Ela não pode, por exemplo, se relacionar com alguém que queira impor para ela regras, que queira mandar no jeito dela, que queira mandar no que ela vai fazer, com quem que ela vai se relacionar. Que isso já é chato para todo mundo, né, gente? Vamos combinar que não é nada legal, não é nada saudável. Mas em especial para ela precisa ter liberdade de pensar, liberdade de ideias, não se sentir sufocada, porque senão ela também vai querer se libertar desse relacionamento, não vai funcionar para ela. Então ela precisa ter essa liberdade de pensar, de ser quem ela é. Outra questão também muito interessante aí a gente só abordou o planeta que ela tem dentro da casa 7, que é a casa do relacionamento, só isso. Mas o mapa tem muito mais informação. Se a gente fosse olhar, relacionamento casa 7, pronto, acabou, é isso aí. Não, ela falou sobre isso. Mas o que o resto do mapa tem a dizer também? Muita coisa que dá pra gente se aprofundar. E aí são características dela. Então, por exemplo, aqui nos elementos, ela tem excesso do elemento fogo, provavelmente. Eu não calculei certinho, mas só de bater o olho aqui já dá pra ver. E ela tem, assim, falta, né, do elemento terra. O elemento da terra tá praticamente vazio. Ela só tem um ascendente que vai dar uma ajudinha ali, mas nem sempre, né? Ela tem muito elemento fogo e nada de água. Então ela é uma pessoa que provavelmente vai querer sempre começar coisas. Começar. E ela pode não ter a constância de dar continuidade a essas coisas que ela começou e nem de finalizar. Ela mal finaliza e já tá começando outra coisa. Comecei e não deu certo, já quero o próximo. Então, essa energia em excesso, né? Lógico que sempre que eu faço o mapa, eu dou dicas de como equilibrar. Quem faz o mapa comigo sabe que essa parte dos elementos eu adoro e minhas clientes amam também, porque só isso daqui já tá muita dica legal e prática pra gente fazer no dia a dia, sabe? Então, ela com esse excesso do elemento fogo, ela vai ter que trabalhar um pouco do elemento ar, né? Então, ela pode trabalhar isso, seja através de leitura, de exercitar o raciocínio dela, escrever, conversar, refletir antes de agir, né? Então, terapia também pode ser, né, por conta da conversa. Pegar essas ideias e escrever num papel, né, para ela conseguir acalmar essa mente dela que é muito agitada e conseguir desenhar caminhos para ela tomar
e ter mais constância. E também trabalhar daí o elemento terra, né? Que ela tem em falta. Então ela vai precisar trabalhar esse elemento terra também. Algumas dicas que eu dou é ter uma horta, andar descalça, né? Com os pés descalços sobre a terra, para conseguir aterrar os pensamentos e atitudes, para ter mais constância. Tem muito mais dica que eu dou quando eu faço o mapa, né? Para o vídeo não ficar muito longo, que já tá ficando enorme. Mas então ela vai precisar trabalhar esse elemento terra também, que vai ajudar nos relacionamentos, como também em todas as outras áreas da vida dela, né? Essas já são áreas assim que afetam todas as áreas da vida, inclusive os relacionamentos. Então tá, além da dificuldade de constância que vai vir da falta do elemento terra, ela tem muito excesso do elemento fogo, né, e do ritmo cardinal. Então isso vai trazer mais ainda essa energia pra ela de querer começar coisas sem terminar. Ai, tô sempre começando. E é uma coisa que ela gosta também, né? Ela vai gostar mais dessa fase do início. E isso também vai ser mencionado na Vênus. Vamos falar sobre a Lua também. A Lua é uma coisa que eu gosto muito de analisar quando a pessoa pergunta sobre relacionamentos, porque a Lua fala sobre as nossas necessidades emocionais. O que a gente precisa emocionalmente para se sentir seguro numa relação. Porque não é só compatibilidade e tudo mais. A gente tem nossas necessidades emocionais. Tem gente que é mais sensível, tem gente que é mais de ação, tem gente que é mais de ter constância e certeza e seguranças. Tem gente que gosta do agito, que não quer ter certeza de nada, que quer sempre essa conquista, né? Então são muitas variáveis nesse caso, né? A gente tem que analisar. E a Vênus dela, nesse caso, tá no finzinho aqui de Leão e na casa 4. Vou focar aqui, ó. Tá bem no finzinho de Leão. E dentro da casa 4. Então, o que isso vai trazer pra gente, né? A casa 4 fala sobre a família, sobre as nossas memórias. E Leão é um signo que é muito assim, gosta de aparecer, gosta de ser espontâneo, gosta de ser observado, mas que também é muito inseguro. Então ela pode ter muita insegurança com relação à personalidade dela ou à aparência dela, e isso pode ser algo que vem de família já, ou ela viu isso na família, ou dentro da família dela ela foi desvalorizada de alguma forma, né? Falavam, sei lá, que ela era feia ou que ela não atingia determinados padrões que a família esperava, tanto na aparência quanto no jeito de ser. E isso trouxe para ela uma insegurança, né? Uma insegurança sobre a aparência, sobre o jeito dela. Então ela pode ficar tentando, não convencer as pessoas, mas tentando fazer com que as pessoas gostem dela para ela se sentir aceita. E isso também vai impactar na relação, né? É uma coisa que ela tem que observar se ela realmente sentir isso, se às vezes ela já até superou, dependendo da etapa da vida que ela tá, ela já até percebeu isso e já superou, ou se é algo que ela precisa trabalhar realmente para conseguir ter relacionamentos mais saudáveis, senão ela vai ficar sempre tentando agradar a pessoa para receber o retorno dessa pessoa, né? Receber um elogio, receber a validação externa. E essa validação externa é errado, ela precisa primeiro se amar, primeiro gostar da personalidade dela, primeiro amar a aparência dela, para que a pessoa que vem falar sobre ela seja um complemento e não um que preencha ela por inteiro, sabe? Senão ela vai ficar dependente nas relações e vai atrair relações ruins. Esse posicionamento pode indicar também que a família afeta muito ela, né? Então, se ela não estiver bem com a família, ou se ela tiver alguma briga, alguma discussão, algum desentendimento, isso também vai afetar na vida dela como um todo, inclusive nos relacionamentos. Então ela precisa ter uma relação boa com a família para se sentir bem. E também uma questão muito importante que ela tem que observar é se ela não está reproduzindo padrões tóxicos e abusivos que ela viu na família dela agora nos relacionamentos que ela tem. Então esse posicionamento da Lua na casa 4, que é a casa da família, pode indicar que ou ela viu alguma coisa na infância ou durante a vida, ela viu algum padrão tóxico, algum padrão abusivo na família dela, na forma de se relacionar. E ela vai lá e reproduza isso nas relações futuras dela, né? Então é algo que ela tem que ficar de olho, observar e ter o interesse de querer mudar para ter relações mais saudáveis. E ficar muito atenta aos julgamentos, né? A querer essa validação externa, não esperar que as pessoas falem que ela está bem, que ela está bonita, ela já se sentir bonita e se sentir bem consigo mesma
E também não ter medo dos julgamentos externos, que às vezes ela pode deixar de fazer coisas pensando no que os outros vão pensar. É uma coisa que esse posicionamento também indica. É muita coisa, um posicionamento só. Por isso que eu falo que o mapa é muito completo, né? Geralmente os mapas que eu faço dão cerca de 25 páginas sobre a pessoa. É muito profundo, é muito completo. E é muito interessante o tanto de informação que dá sobre a gente, que às vezes a gente só vivendo e tomando na cara pra perceber, sabe? E a partir disso a gente já fica consciente pra tentar mudar o que já tá atrapalhando a gente, que atrapalha as nossas relações, pra gente não fazer mais, né? E focar no que a gente faz de bom, né? Pra tirar o nosso melhor proveito. Agora a gente vai analisar a Vênus. Aqui a Vênus tá em Áries, só que na casa 12. Então vai ficar uma coisa bem oposta, né? Porque a Vênus em Áries é o primeiro signo, né? Áries é a casa 12, é a finalização. Então, o que esse posicionamento vai falar sobre ela? Uma dualidade, né? Ela vai ficar que nem estivesse numa gangorra. Em determinados momentos, ela vai querer ser muito impulsiva. Então, na hora de se relacionar, por exemplo, ela vai gostar da fase da conquista, ela vai querer ir atrás, ela pode não ficar esperando do outro, ela já vai lá e vai atrás, entendeu? Faz o dela. Toma atitude, se mostra uma pessoa muito forte, muito independente, que tem personalidade, sabe, assim? E já chega chegando. Se for resumir, seria isso. Então, ela gosta desse desafio, dessa conquista, dessa fase, desse jogo, que é o que depois, quando passa, ela perde o interesse, né? Que a gente já falou nas outras partes do mapa. E também esse posicionamento mostra que ela precisa ter independência. Assim como tá aqui Urano, né? Ela também precisa ter independência para ela não se sentir sufocada, né? Ela é uma pessoa que tem muito o impulso de pensar nela primeiro nas relações. Então ela tem que fazer, ter relações que não tentam se impor em cima dela para ela não se sentir sufocada. Isso é no geral, né? Mas tem gente que aceita mais coisa do que outras. Não é o caso dela. Na casa 12, então ela precisa ter, ao mesmo tempo que ela quer sair, que ela quer ser vista, que ela quer ter muitos amigos, que ela quer festejar, ela também precisa ter os momentos dela sozinha. Os momentos dela de solitude, para ela entender os sentimentos dela, o que ela quer na relação como um todo. Então ela precisa ter o espaço dela principalmente. Se morar junto, ela vai ter que ter um cantinho só dela, que não seja um cantinho dos dois, pra ela pôr ali só... Fica quietinha ali um tempo, sabe? Quando você precisa de um tempinho só pra você, assim. Ela vai precisar disso. E esse posicionamento da casa 12 fala sobre a nossa psique, né? As coisas que a gente às vezes esconde, não deixa de falar pras outras pessoas. Então, tendo Vênus, né, que é o planeta dos relacionamentos, pode ser que ela tenha, através das relações, que ela observe coisas que ela esconde das pessoas, né? Que ela perceba isso. Então, através dos relacionamentos, ela pode perceber coisas que ela não quer ver ou que ela tenta esconder realmente sobre ela, né? Não sobre a outra pessoa, sobre ela. E o relacionamento vai trazer isso à tona. E tudo isso para ela ressignificar, né? Para ela perceber, olha, realmente isso acontece quando eu tô me relacionando. Eu ajo dessa forma, essa forma é ok, essa forma não é ok. Isso é uma coisa que eu preciso melhorar, isso é uma coisa que eu posso usar mais. E é através das relações que ela vai perceber isso mais forte, né? E poder usar isso da melhor forma possível, seja ressignificando o que tá ruim, trabalhando o que precisa ser trabalhado, né? Tudo mais. Outra coisa meio tóxica que pode acontecer sobre ela e que pode impactar nos relacionamentos, mas na vida dela como um todo, é que nos momentos desafiadores da vida, sabe, quando a gente precisa mais de ajuda, ela não pede ajuda e se isola. Isso é o pior que pode acontecer, porque às vezes a pessoa fica imaginando que não gosta mais dela, né, vamos dizer assim, ela se isolou. A outra pessoa pensa assim, bom, se afastou de mim, não gosta mais de mim, né. E não é, na verdade ela tá precisando de ajuda, ela tá precisando de alguma coisa e em vez dela ir lá e pedir ajuda, ela vai lá e se isola, tenta resolver sozinha, não conta pra ninguém. É um traço dela que ela precisa trabalhar, se isso atrapalhar ela nas relações, né? Porque é interessante pedir ajuda. Às vezes uma pessoa pode resolver as coisas pra gente muito mais fácil do que a gente conseguiria e não custa nada pra essa pessoa fazer isso pela gente, sabe? Então é importante falar, não ficar guardando, que isso faz muito mal. É uma coisa que ela também precisa observar. E outro indicativo, né, desse posicionamento, a Vênus em Áries na casa 12,
pode demonstrar que ela pode acabar atraindo pessoas muito fechadas também para se relacionar, que são justamente o tipo de pessoa que não vai dar muito certo, porque ela gosta de conversa, ela gosta de, né, movimento, de ação. Então, para ela ficar atenta a isso, né, se ela tá atraindo esse tipo de pessoa fechada, que evita se comunicar, que isso vai realmente dificultar ter um relacionamento duradouro. E uma outra também coisa que pode atrapalhar é ela idealizar demais a pessoa. Então ela bate o olho numa pessoa e já inventa toda uma história que não é a realidade. Ela põe muita expectativa em cima daquela pessoa. E com isso ela não enxerga a realidade, ela não enxerga como a pessoa realmente é, ela cria coisas que não existem. E isso atrapalha na hora de se relacionar, porque ela está vivendo uma história que não condiz com a realidade. Então esse é um indicativo desse posicionamento também, que é importante ela ficar atenta. E é isso, esse foi alguns pontos que eu passei sobre ela, né? Além do mapa astral como um todo, aqui eu só falei Lua, Vênus e Urano na casa 7, né? E um pouquinho sobre os elementos. Mas tem todos os outros planetas, tem o Sol, Mercúrio, Marte, Urano, Netuno, Plutão, Saturno e Júpiter, que vão falar sobre várias outras coisas da nossa vida. Isso daqui é só focado em responder essa pergunta que ela me mandou. Mas fica muito legal, é muito interessante de ver, né? Como o mapa fala sobre muita coisa da gente que a gente não percebe, que a gente só percebe se relacionando, tomando na cara, vivendo. E o mapa já vem pra dar ali um mapa, realmente, né? Um passo a passo da sua vida, o que você pode melhorar, para você refletir. Então você vai lendo e você vai refletindo, você vai rabiscando. Concordo, não concordo, sou assim, preciso melhorar isso. Isso daqui eu gosto, vou usar mais, não tinha percebido, não dava valor. E é isso que o mapa vem para ajudar a gente. Então se você quiser fazer seu mapa comigo, vai ser uma honra. É só me chamar no WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição. Vou adorar fazer. Eu escrevo 25 páginas sobre você, às vezes escrevo mais, né? Se tiver os aspectos também, que eu nem mencionei aqui os aspectos ainda, mas tem muita coisa. E é muito interessante, eu falo que você realmente precisa ver, porque também para não ficar um mapa de 60, 50 páginas aí que vai dar preguiça de ler e você não vai conseguir pôr em prática, né? Os meus mapas são muito práticos, então eu dou muita dica prática do que você pode usar no seu dia a dia para já começar a mudar e fazer diferente. E é isso que eu recebo muito de retorno das minhas clientes, né? Que eu consegui ver coisas que eu não enxergava e que eu já tô conseguindo usar no meu dia a dia. Eu acho que isso que é o mais legal, não só saber coisas sobre a gente, sabe? Conseguir ter ferramentas pra gente mudar e viver a nossa melhor versão. E não tenha medo, que a gente não fala nada de coisa ruim, aí vocês viram aqui, né? Que são coisas que a gente tem que ficar atenta, a gente tem que ficar prestando atenção, mudar se preciso. Mas eu não falo de doença, desse tipo de coisa ruim, então é uma coisa que não precisa ter medo de ver, não tenha medo de fazer seu mapa, você vai, com certeza, você vai amar, porque todo mundo que faz fica chocado e acha muito interessante. Então se você quiser fazer o seu comigo, vai ser uma honra. Tá aqui meu dado na descrição, meu WhatsApp, se quiser fazer também tiragem de tarô para saber alguma coisa específica, também estou à disposição. Espero que tenha gostado desse vídeo, que ficou bem interessante. Se gostou, já deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. E obrigada por ter assistido até aqui. Até mais!